Nós vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos dar início à unidade 2, na formação e desenvolvimento de grupos e equipes. Pessoal, a aula de hoje ela já está disponível na plataforma Moodle, para que vocês tenham acesso ao conteúdo. Lá eu disponibilizei também um estudo de casos. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, pela plataforma Moodle, pelo Skype e também, se preferirem, pode me mandar e-mail. Pessoal, o conteúdo da unidade 2, ele está dividido entre o processo de equipe, desenvolvimento de equipe, administração de equipes eficazes e barreira ao desenvolvimento de equipes. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o processo e o desenvolvimento de equipes. E aí, pessoal, eu deixo para vocês, logo no início, uma reflexão de Henry Ford, quando ele vai falar que reunir é um começo, permanecer junto é o progresso e trabalhar juntos é o sucesso. Nessa frase, Ford, ele vai falar que esse ajuntamento de pessoas, essa reunião é o começo. Permanecer junto é o processo e trabalhar junto é o sucesso, pois nós bem sabemos que trabalhar junto, trabalhar em equipe, não é uma tarefa fácil, não é mesmo? E aí nós deixamos uma reflexão, para lembrar sobre o conceito de equipe. Então, uma equipe, ela pode ser definida como um grupo de pessoas que possui conhecimentos, que se complementam e se compromete com um desempenho favorável para o alcance de um objetivo em comum. Então, aqui, nós podemos perceber que a definição de equipe, ela traz algumas palavras-chave, que é o conhecimento que complementa, que é o comprometimento das pessoas e o objetivo em comum. Então, diferentemente dos grupos, enquanto grupo, eu trabalho dentro do grupo para atingir um objetivo individual. Eu tenho responsabilidade com o meu trabalho. Quando nós falamos de equipe, nós temos responsabilidades com o nosso trabalho, mas também com o trabalho do outro. Por quê? Porque nós temos objetivos em comum. E aí, eu trago para vocês. O trabalho em equipe, será que nós estamos preparados? Porque trabalhar em equipe é uma tarefa difícil. Se a gente for parar para refletir, nós vamos chegar à conclusão de que o trabalho em equipe, ele sempre existiu, pois faz parte da natureza humana. O que significa? Que o trabalho humano, ele sempre foi executado por um grupo ou equipes. Desde os tempos antigos, desde os tempos primitivos, A sociedade, por exemplo, ela evoluiu, e ela vem evoluindo graças a esses esforços, Esses esforços coletivos, graças aos esforços das pessoas, que compartilham os mesmos interesses. Então, foi trabalhando em conjunto, distribuindo, compartilhando ideias, compartilhando pensamentos, compartilhando conhecimentos e ações, que os homens, que as pessoas, que o ser humano, ele foi criando linguagem, Nasceu aí também as instituições econômicas, as instituições políticas e também culturais, ok? E aí, pessoal, as pessoas, elas são diferentes, elas possuem valores diferentes, elas possuem crenças, personalidades, habilidades diferentes, entre outras características. No entanto,
partindo da premissa de que o diferente pode enriquecer o trabalho, é que essas diferenças elas podem ser equilibradas. É possível acreditar que as verdadeiras equipes podem existir e chegar a um patamar elevado de desempenho e de resultado. Mas é importante trazer para vocês, pessoal, para vocês ficarem atentos, Cavalcante, ele vai falar que a formação de equipe, ela não deve ser considerada uma solução para todos os problemas da empresa. E nem para solucionar os desafios relacionados ao desempenho, né, propriamente dito. Porque ele vai falar que mesmo que essas empresas elas apresentem resultados melhores do que os alcançados de forma individual, é preciso ter em mente que equipes de trabalho elas são um meio de alcançar bom desempenho para alcançar bons resultados. E não um fim, né, em si mesma. Então, para a formação de equipes, é preciso considerar a mudança de comportamento nos indivíduos e nas empresas, sendo necessário, em alguns casos, uma transformação na cultura e na estrutura da empresa. Pessoal, é importante aqui frisar, por exemplo, que a maioria das empresas, apesar de no discurso elas afirmarem que adotam uma administração moderna e com base na qualidade e na produtividade, muitas das vezes ela possui uma estrutura hierárquica, né, cujo poder ele é exercido de cima para baixo, nas suas atuações, nas suas operações, né? Então, ela é baseada em uma cultura ainda tradicional, mesmo que elas falem de forma diferente, né? Elas ainda operam numa cultura conservadora. Por isso, é preciso, como está aqui escrito no slide, né? É necessária essa transformação na cultura e na estrutura das empresas, muitas das vezes, para esse trabalho em equipe, né? Porque o trabalho em equipe, ele vai exigir a colaboração, ele vai exigir aí que cada pessoa, ela tenha a sua contribuição. E essas estruturas tradicionais, elas não permitem que essas equipes se desenvolvam no ambiente de trabalho, ok? E aí nós passamos então para essa pergunta básica, né, que vocês nesse momento devem estar se perguntando, mas por que as empresas têm valorizado tanto o trabalho em equipe? E aí nesse mesmo slide eu trago para vocês as respostas segundo a literatura. Para quê? Para satisfazer plenamente as necessidades de seus clientes e manter-se no mercado. As empresas, então, elas se viram obrigadas a tornar suas ações mais flexíveis, mais ágeis e assertivas, buscando estruturas de trabalhos mais eficazes que facilitam, né, esse trabalho. E aí, pessoal, no entanto, a gente pode perceber que a criação, né, e o desenvolvimento de equipes de trabalho não são ações tão simples assim, né? Como a gente já citou anteriormente, que são ações, são atitudes, mudanças culturais complexas, né? Porque elas exigem grande esforço e também envolvimento das pessoas. Porque essas pessoas, elas precisam se dispor a aprender, né? Elas precisam aderir às mudanças que forem necessárias, né? Isso significa dizer que as equipes, elas não nascem prontas. Elas precisam ser criadas, elas precisam ser desenvolvidas permanentemente, né? Elas precisam passar por esse processo de desenvolvimento contínuo. E cada empresa, então, deve buscar a sua forma de concretizar essas ações. É importante também destacar, é importante também trazer para vocês que para que o trabalho em equipe ele possa superar as expectativas de uma empresa, superar as expectativas dos seus integrantes, ele deve respeitar uma condição básica,
Que condição é essa? Você deve estar perguntando, professora, qual que é essa condição básica? É a predisposição e a habilidade para trabalhar com outras pessoas e equipes. E aí que está o ponto-chave, né? Como está escrito aqui, as empresas, elas não nascem prontas, né? Elas precisam se desenvolver continuamente, né? As pessoas precisam ter, como está escrito aqui, essa predisposição para trabalhar em equipe. E aí, no próximo slide, nós podemos observar que nas equipes de trabalho, as pessoas, elas necessitam compartilhar opiniões. Elas necessitam compartilhar conhecimentos, ideias, formações e outros sentimentos. Elas precisam manter um relacionamento aberto, comunicativo, né? E de cooperação para alcançar esses objetivos e resultados. Então, pessoal, assim é necessário ainda a existência da identidade, né? Dessa identidade que vai unir essas pessoas. Ou seja, aí existe um elemento simbólico, tem que existir uma afinidade, né? Outro elemento que nós podemos ter aí como necessário a existência e a manutenção das equipes de trabalho é a presença de um desafio, né? De um desafio significativo. Esse desafio, ele pode estar, por exemplo, ligado à inovação, né? Às oportunidades, que elas vão despertar nas pessoas, despertar nos integrantes das equipes o potencial de cada um, né? Isso vai ser convertido, então, para o sentido, né, desejado aí dessas equipes de trabalho. Porque a competição, pessoal, dentro das equipes é saudável, né? Um nível de competição, porque ela vai obrigar as pessoas a se desenvolverem num patamar ainda muito maior. E aí, nesse slide, eu trago para você alguns requisitos necessários para o bom funcionamento de uma equipe de trabalho. Primeiro deles, conhecer os objetivos do trabalho. O que significa isso? É ter claro o propósito das atividades que serão desenvolvidas. É ter isso bem desenhado. Qual atividade que vai ser desenvolvida? Segundo, conhecer as condições de trabalho. O que significa isso? Saber sobre as normas, saber sobre os valores, saber sobre os prazos, os recursos que são disponíveis, né? O que essa organização dispõe para a execução das atividades. Aí o terceiro, fluxo de comunicação. E aí nós temos a necessidade de ter informação clara, né? E de fácil acesso a todo. Esse processo de comunicação ele é muito importante dentro das equipes para que os objetivos sejam alcançados. A liberdade para expressar ideias e sentimentos. Isso é o quê? É escutar com atenção, né, a opinião das pessoas. É levar em consideração a opinião das pessoas. Porque muitas das vezes, numa discussão, né, quando a gente vai discutir sobre um assunto, nós temos aí as pessoas, uma querendo dar seu ponto de vista, mas não para resolver não para resolver um objetivo, né, para resolver o que está sendo demandado, mas para elas expressarem o que sentem. Então, a gente precisa escutar essas pessoas, respeitar as opiniões, porque uma opinião ela é formada por características subjetivas dessas pessoas. Então, é muito importante ter um espaço para escutar essas pessoas. Lidar com as diferenças, saber conviver com valores, né? Saber conviver com personalidade diferente, aproveitar essas diferenças para adquirir habilidades e competências. Capacidade de negociar e de fazer concessões. O que significa isso? Buscar sempre chegar a um consenso, né? Onde todas as pessoas sejam atendidas. Eu sei que isso não é fácil, mas pelo menos se esforçar para que isso aconteça. E aí, por fim, nós temos a predisposição para o aprendizado.
que significa isso? É estar aberto para aprender, né? Para compartilhar conhecimentos, atividades, responsabilidades. Isso é um fator muito importante dentro das equipes de trabalho. E aí nós chegamos na liderança e no desenvolvimento de equipes. Pessoal, a liderança ela é muito importante dentro desse contexto de desenvolvimento das equipes. A liderança é uma das habilidades mais requeridas atualmente pelas empresas, que vê o líder a possibilidade de alcançar melhores resultados, uma vez que ele é capaz de influenciar as atividades individuais e em equipe. Nesse ambiente imprevisível, incerto, de risco e desafios, em busca do alcance dos objetivos. Pensa bem, nós estamos vivendo esse momento aí do coronavírus, onde as empresas, as organizações, os indivíduos tiveram que reinventar algumas atitudes, como, por exemplo, essa aula que nós temos hoje. E o líder, ele precisa ter essa capacidade de trabalhar com o imprevisível. O que nós estamos vivendo hoje foi algo imprevisível. Então, o líder, ele tem que ser capaz de trabalhar com essas intercorrências que possam surgir para alcançar os objetivos, ok? Então, o líder nas equipes de trabalho, ele precisa conviver e acompanhar o avanço da tecnologia e, ao mesmo tempo, adotar uma postura mais humana. Ele precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas a quem lidera. Ele precisa aumentar a competitividade do negócio por meio do aumento da produtividade de suas equipes. Ele precisa buscar atualização contínua e novos conhecimentos. Ele precisa buscar maior qualidade na execução das ações, melhorar sempre sua capacidade de resposta aos problemas, desafios e meta, e agir localmente, mas com visão global e do futuro. Essas são as características que o líder dentro das equipes de trabalho, ele precisa adotar. Então, pessoal, essas habilidades, elas vão fazer totalmente diferença na condução e no desenvolvimento de equipes de trabalho. Porque, aliado a elas, o líder deve adotar um estilo de liderança que também exerce influência no desempenho e desenvolvimento das equipes. Aqui é importante a gente observar que seja qual for o estilo adotado pelo líder, ele deve sempre contribuir para o bom desempenho e desenvolvimento dessas equipes, né? Então, dessa forma, cabe ao líder identificar quais são as necessidades e quais são os desejos de cada integrante da equipe para utilizar o estímulo adequado. Assim, para o desenvolvimento de suas equipes, o líder deve também considerar as diferenças individuais e como elas influenciam no trabalho em equipe. Então, eu preciso conhecer os integrantes da minha equipe para que eu possa trabalhar essas diferenças individuais. Porque nós sabemos que essas diferenças individuais, elas vão compor a força da equipe de trabalho. Porque aqui nós temos características, nós temos particularidades, nós temos habilidades, competências que se complementam para o desenvolvimento das equipes de trabalho, né? E aí também nós temos relacionados fatores motivacionais, ou seja, que são isso? A força que vai impulsionar a realização, o empenho e o desempenho dessas atividades e também o desenvolvimento humano. Pessoal, então esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu me coloco à disposição, tá bom? Nós nos vemos então na nossa próxima aula. Nós iremos ainda trabalhar na unidade 2 o próximo conteúdo. Eu deixo com vocês um forte abraço e vamos juntos
vencer esse semestre. Um abraço.